Fala pessoal, hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre o conversor boost. E a primeira coisa que a gente vai discutir é a sua estrutura. Bom, o conversor boost tem essa cara aqui, ele tem uma tensão de entrada em corrente contínua, que pode ter vindo de um retificador, que pode ter vindo de um painel fotovoltaico, então não me interessa muito, né? Ele tem um indutor em série com essa fonte, uma chave shunt, ou seja, uma chave em paralelo ali com um ramo, um diodo de roda livre e uma saída que é um capacitor em paralelo com a nossa carga, beleza? Como eu falei, esse conversor é um conversor step-up, um conversor elevador. Eles têm várias soluções de DIY, faça você mesmo, né, que você pode encontrar na internet para compor os seus próprios projetos. Mas nesse vídeo aqui eu vou tentar focar um pouco mais sobre como que esse cara funciona, para a gente entender como que a gente analisa, como que a gente projeta, quais são os modos de operação desse conversor. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte: eu tenho uma chave nesse conversor aqui, e essa chave tem que ser comandada com um comando liga e desliga, né? Em eletrônica de potência a gente trata os transistores como chaves estáticas, né? E eu tenho que mandar um comando para ela ligar e desligar. Lógico que esses comandos têm que ser condicionados para dar a atenção necessária para a chave ligar e desligar. Eu já gravei um vídeo aqui no canal sobre gate drivers para a gente explicar um pouco mais como isso funciona. Se vocês quiserem ver, deve aparecer um card aqui em algum lugar e tem na descrição do vídeo. Mas uma coisa importante desse comando é lembrar o seguinte, que ele é um comando periódico, que eu vou controlar o tempo que a chave fica ligada em função do período dessa onda quadrada. E essa relação tempo de chave ligada por período, a gente dá o nome de D, que é o duty cycle, o ciclo de trabalho, que vai controlar esse conversor, beleza? Bom, a partir desse básico, a gente pode começar a falar um pouco sobre os modos de operação desse conversor. Existem basicamente 3 modos de operação, a gente vai passar por eles, começando pelo modo de condução contínua. Eu falei um pouco mais sobre isso no nosso vídeo sobre buck, eu vou deixar também o link desse outro vídeo na nossa descrição. O modo de condução contínua acontece quando a corrente no meu indutor é totalmente positiva, totalmente acima do zero, beleza? E vamos tentar entender como que esse cenário afeta o comportamento desse conversor. Beleza, para isso, vamos ver um oscilograma aqui e vamos tentar entender o que acontece com esse conversor em regime permanente, isso é importante, quando eu ligo e quando eu desligo a chave. Então vamos entender o seguinte: quando eu fecho a minha chave, eu tenho aqueles caminhos de condução. O transistor funcionando como uma chave fechada, ele vai energizar esse indutor aí, né? Eu vou ter uma tensão nesse indutor que é igual à tensão da fonte, que essa tensão é, e o meu capacitor vai se descarregar na carga. Então, quais são as correntes que eu vou ver no meu indutor e qual que vai ser o formato dessa tensão de saída? Bom, como eu tenho uma tensão positiva e constante sobre o meu indutor, e eu sei que a equação de funcionamento de um indutor é essa que estou mostrando para vocês, a minha corrente no indutor vai crescer em rampa, beleza? Vai crescer linearmente. Bacana? Já a minha capacitância está se descarregando, então é esperado ver uma tensão decrescente no meu capacitor. Tá? Agora, quando eu desligo a chave, a energia do indutor, ela precisa ir para algum lugar, né? O indutor, ele armazena energia cinética, então a corrente nele não pode variar instantaneamente. Com isso, ele vai forçar o diodo a conduzir e eu vou ter esse caminho de condução em vermelho que eu estou mostrando para vocês. E a tensão sobre ele vai ser E menos VO, né? Como eu tenho que ter uma média nula de tensão no indutor, isso significa que para ter uma tensão negativa nesse momento, né, esse E menos VO tem que ser negativo, isso significa que a única forma desse cara funcionar é se a tensão de saída for maior do que a tensão de entrada. E é por isso que ele é um conversor elevador. O que acontece é que ele armazena energia no indutor num primeiro momento, e no segundo momento essa energia ela vai ser transferida para a carga se somando à tensão de entrada. E aí eu tenho a possibilidade de ter a tensão de saída mais alta que a tensão de entrada, né? Assim que ele funciona. Bom, como eu tenho essa tensão negativa agora, o que acontece é que o meu indutor se descarrega e a corrente dele se decresce em rampa, beleza? Só que agora eu estou carregando meu capacitor, então a tensão de saída tende a se carregar, beleza? Então tem mais ou menos esse comportamento. Bom, outra coisa importante é de tentar entender como que são as correntes nas chaves, ou seja, no transistor e no diodo. Bom, como eu comentei agora, né, quando a chave está ligada, a corrente no indutor está passando pela chave, e no momento que ela abre, obviamente ela vai ser zero, e o diodo é o contrário. Com isso eu posso decompor a corrente no indutor em 2 pedaços. Um vai ser a corrente no transistor, que eu chamei aqui de IT, e o outro vai ser a corrente no diodo. As caras dessas correntes são essas aí, são 2 correntes trapezoidais, beleza? Bom, outra coisa é que a tensão no meu capacitor não tem esse formato triangular, né? Capacitor é difícil ter esse formato de tensão. Ali eu estou tentando mostrar só a ideia de carregamento e descarregamento. Essa forma de onda é mais ou menos assim, né? Ela é mais ondulatória, né? Não vou falar senoidal não, mas é mais ondulatória. Bom, continuando. Vamos pegar esse oscilograma agora e vamos reproduzir aqui. Eu só vou fazer a seguinte consideração. Vou assumir que a tensão de saída ela é constante, ela é mais constante para a gente poder fazer as contas de uma forma mais simplificada, tá? Mas na prática ela tem a ondulação que eu mostrei para vocês. O que eu quero fazer? Eu quero pegar esse oscilograma agora e equacionar o funcionamento desse conversor para a gente ter equações que possam nos levar a uma análise
e ao projeto dos componentes que compõem o boost. Beleza, uma coisa importante para a gente saber aqui é que essa ondulação de corrente que eu tenho no meu indutor, ela em regime permanente vai ter esse ripple, né, que é esse delta entre o valor mínimo e o valor máximo, né? E como é uma onda triangular, né, a corrente média está passando exatamente na média dessa ondulação. Eu posso também transpor essa corrente média para a corrente nas chaves, né, porque elas são uma decomposição da corrente no indutor, beleza? Tá, uma vez feito isso, eu quero agora começar a equacionar e analisar esse conversor. Eu vou começar pela tensão no indutor. Por quê? O indutor em regime permanente tem uma tensão média que é nula. Caso contrário, ele estaria se carregando ou descarregando, mas em regime permanente ele está estático, né? Então eu vou tentar calcular a partir dessa forma de onda qual que é a tensão média. E como é que eu faço isso? A média de uma forma de onda é a área debaixo da curva dividido pelo período. Então eu vou fazer isso. A primeira área pode ser calculada como a tensão E vezes o tempo ligado, o tempo T1. E a segunda área pode ser calculada como E menos VO vezes o tempo TOFF, o tempo desligado, beleza? Se eu equacionar, essas duas áreas têm que ser iguais, porque a média é zero, né? E eu tenho aquela expressão ali, tá joia? Bom, uma coisa que eu sei é que o tempo TOFF, o tempo desligado, pode ser calculado também como sendo o período todo menos o tempo T1. Então eu vou ter essa outra expressão aqui, beleza? Se eu divido as duas áreas agora pelo período, eu vou estar calculando efetivamente a média, né? E aí, como T1 sobre T me dá o ciclo de trabalho, né, o D, eu posso agora ter essa equação, e se eu manipular um pouquinho isso aí, eu vou encontrar essa expressão, que é a expressão da tensão de saída em regime permanente do nosso conversor boost em modo de condução contínua, CCM. Beleza? Vocês podem ver, então, que o ciclo de trabalho está no denominador. Então você imagina o seguinte, se esse ciclo de trabalho varia de 0 a 1, à medida que ele vai aumentando, eu vou diminuindo o meu denominador, isso faz com que a tensão de saída cresça, beleza? Mas uma coisa interessante, percebam que eu não tenho nenhuma informação da carga nessa expressão. Pois é, em modo de condução contínua, a tensão de saída ela não depende tanto da carga. Na prática depende um pouquinho, porque eu tenho algumas perdas, né? Mas numa condição ideal, essa tensão não dependeria da carga, tá? Isso é característico do modo de condução contínua para todos os conversores CCCC. Bom, outra coisa que a gente pode fazer é tentar equacionar essa curva da corrente do indutor, beleza? Então vou fazer o seguinte, vou pegar o período de 0 a T1, que é o período que a chave está ligada, que a minha rampa está subindo, e vou tentar levantar a equação dessa corrente. Eu sei que nesse caso a tensão no indutor é E, e a expressão dessa tensão no indutor é tensão é igual a LDI dt, né? Mas como a minha corrente varia linearmente, eu posso simplificar essa expressão, tirando a derivada e fazendo por intervalos discretos, beleza? Então, basicamente, essa expressão se traduz como L vezes o ripple de corrente, que é o ΔIL, dividido pelo período, que é o T1, tem que ser igual à tensão da fonte de entrada, beleza? Agora, T1 pode ser escrito como D, que é o ciclo de trabalho, vezes o período todo, né? Eu também sei que o período é o inverso de uma frequência, então T1 pode ser escrito como D sobre Fs. Esse Fs é a frequência do comando, que a gente chama também de frequência do PWM, né? E substituindo isso na equação de cima, a gente pode encontrar que a minha indutância ela é igual a E vezes D dividido pelo ripple de corrente vezes a frequência. E eu posso manipular essa expressão para tanto projetar o indutor para um ripple que eu quero, quanto calcular o ripple, só trocar o L com o ΔL ali na equação, para calcular qual que é o ripple que eu tenho em um determinado conversor. Então ela pode ser usada como uma equação de análise ou como uma equação de projeto, beleza? Outra coisa importante é que eu posso tentar calcular agora qual que é a corrente média nas minhas chaves, beleza? E aí é bem intuitivo, né? Porque como o transistor conduz a corrente do indutor apenas quando eu tiver a chave ligada, no período D, eu posso falar, né, sem medo de errar, que a corrente média no meu transistor é igual a D vezes a corrente média no meu indutor. Complementarmente, a corrente média no meu diodo vai ser igual a 1 menos D, que é o tempo off, né, o tempo desligado, vezes a corrente média no indutor. Outra coisa interessante é que a corrente média nesse diodo vai ter que ser igual à corrente média da carga. Por quê? Porque entre o diodo e a carga tem um capacitor e a corrente média no capacitor é zero. Beleza? Muita informação, mas a gente tem ainda coisa para discutir. Bom, outra coisa importante é, como eu acabei de falar, a corrente no diodo ela vai ser entregue a um conjunto que é a capacitância de saída com a carga, né?
Como eu estou assumindo que a tensão de saída é mais constante, a corrente na carga também é constante. Isso faz com que a corrente no capacitor de saída ela tenha que ter esse formato trapezoidal, mas sem média. Então é como se eu estivesse pegando esse formato trapezoidal e tirando a média. Beleza? E o que eu vou ter? Esse formato de corrente do capacitor que eu estou mostrando para vocês no gráfico, né? A partir disso eu posso equacionar também qual que é a ondulação de tensão que eu tenho na saída, né? Que é esse ΔVO, né? Bom, como é que eu faço isso? Eu simplesmente vou voltar lá no ensino médio e lembrar que a carga que eu entrego para um capacitor tem que ser igual à capacitância vezes a variação da tensão. Isso pode ser traduzido pela seguinte equação. Por exemplo, nesse período T1, o que eu tenho? Eu tenho uma tensão um pouco mais contínua no meu capacitor que tem um valor igual à corrente média no meu diodo. Se eu pegar isso e multiplicar pelo período T1, eu tenho exatamente qual que é a carga que o meu capacitor está lidando naquele período T1. Isso tem que ser igual à capacitância vezes a variação de tensão, que é exatamente o ripple que eu quero calcular. Beleza? Bom, se eu lembrar que a corrente média no meu diodo é igual à corrente média no meu indutor vezes 1 menos D, e lembrar que T1 pode ser calculado como dt, eu posso traduzir essa expressão agora numa equação mais completa, onde a capacitância que eu quero na minha saída tem que ser igual à corrente média do meu indutor vezes 1 menos D, vezes D, dividido pela frequência de chaveamento vezes o ripple que eu estou querendo. Da mesma forma, eu posso inverter a capacitância com ΔVO e, em vez de projetar um capacitor para um determinado ripple, eu posso tentar calcular qual que é o ripple de tensão que eu vou ter para um determinado capacitor. Também é uma equação que pode ter essa dualidade entre projeto e análise, beleza? Bom, agora eu posso trazer de volta todas as equações que a gente levantou, então eu tenho aqui todas as equações que regem o funcionamento do conversor boost em modo de condução contínua, beleza? Duas informações extras que eu posso acrescentar são quais são as tensões máximas que as chaves vão ver durante a operação desse conversor. Bom, as tensões máximas, tanto no diodo quanto no transistor, vai ser a tensão de saída, tá? Que é exatamente a maior tensão desse conversor. Beleza. Agora, esse é o modo de condução contínua. Eu tenho outros dois modos de operação, que é o modo de condução crítico, por exemplo. Nesse modo, o que eu tenho? Eu tenho um cenário onde a carga do meu conversor começou a diminuir, o que fez com que a corrente no indutor começou a cair. A ponto dessa corrente tocar o zero. Lembra que o modo de condução contínua é quando a corrente é totalmente acima do zero. Quando ela toca o zero, ela está num limite, numa condição crítica, entre o modo de condução contínua e o que a gente chama de modo de condução descontínua, beleza? Bom, nesse cenário específico, o que eu tenho? Eu tenho que a corrente média no meu indutor, ele é igual a metade da corrente máxima, ou seja, do ripple de tensão que eu tenho, beleza? É uma condição específica. Mas ele ainda está em modo de condução contínua, então todas as equações que a gente levantou ainda valem. Então, se eu pegar as equações que a gente acabou de deduzir, eu posso aplicar esse cenário particular e levantar a seguinte informação. Qual que é a indutância crítica desse conversor? O que isso quer dizer? Qual que é a indutância que eu tenho que aplicar para o meu conversor para que neste ponto de operação, com esse ciclo de trabalho, com essa frequência, com essa corrente, eu esteja na condução crítica. Beleza? Então, essa indutância, L crítico, me leva a uma operação onde a corrente no indutor, ela sempre toca o zero. Beleza? Da mesma forma, eu posso brincar com essa equação e para uma determinada indutância, em um determinado ponto de operação, qual que é a corrente média no indutor que me leva a essa condução crítica? Porque a corrente varia, já que ela é dependente também da corrente de carga. Então, se eu vario a carga, eu vario a corrente do indutor e aí existe uma corrente na qual eu atinjo essa condução crítica, que é essa expressão. Bom, e aí vem a questão, será que tem outra forma de eu saber se eu estou em condução crítica ou não, sem necessariamente ter que fazer essa conta? Bom, tem, eu posso manipular isso aqui e lembrar o seguinte, olha, que a corrente no meu indutor é igual a corrente de carga dividido por 1 menos D, né? E a corrente de carga é igual a VO sobre a resistência de carga, né? E aí eu vou ter essa série de equações e eu posso convergir isso para essa equação maior. Nessa equação a gente mostra o seguinte, existe um parâmetro que a gente chama de K, né, que é esse 2 vezes a indutância vezes a frequência dividido pela resistência de carga, que depende da carga, que se ele for igual a essa expressão D vezes 1 menos D ao quadrado, eu vou estar na condição crítica. Então esse K é um parâmetro que depende da carga, que me mostra quando que eu vou estar em condução crítica, beleza? Ele é importante porque ele aparece em praticamente todos os conversores CCCC que a gente tem, beleza? Se eu agora pegar essa expressão D vezes 1 menos D ao quadrado e traçar uma curva, eu vou ver que ele tem sempre esse formato aí que eu mostrando para vocês, né? Se o K do meu conversor, ou seja, se uma condição específica de funcionamento for menor
do que essa curva em qualquer ponto, eu vou estar numa região de condução descontínua. Então ali tem um exemplo onde eu tenho um K qualquer. Vocês percebam que nas regiões onde esse K é maior do que essa curva, que essa curva é do D vezes 1 menos D ao quadrado, eu estou na condição de condução, eu estou no modo de condução contínua, que é o CCM, e sempre quando ela for menor do que a minha curva, eu estou no modo de condução descontínua. Então essa curva me mostra quais são as regiões para cada D da condução crítica, beleza? Bom, o que acontece se eu entrar no modo de condução descontínua? Nesse modo, a corrente do indutor começou a ficar tão pequena que ela chega a zero e fica em zero. Por que ela fica em zero? Porque para a corrente do indutor ficar negativa, o diodo tem que conduzir para trás. E como ele não faz isso, ele mantém essa corrente nula. Isso muda um pouquinho as formas de onda que eu tenho no meu conversor boost. Vocês vão ver que a tensão do indutor ela é E no tempo T-on, no tempo T-off ela tem um intervalo onde ela é E menos VO, como a gente viu anteriormente, mas depois ela vai para zero, nesse intervalo TX aí que eu comentei, que é exatamente o momento onde a corrente do indutor fica em zero, beleza? Isso muda completamente o funcionamento do nosso conversor, beleza? Bom, vamos tentar equacionar isso também. Eu, de novo, tenho que ver o seguinte, ó, a tensão média no meu indutor tem que ser zero. Então, se eu agora levantar isso, eu vou ter essa expressão. Percebam que o TX apareceu ali porque ele faz parte agora do meu período, beleza? Equacionando isso, eu posso ver que a tensão de saída, ela não vai ser mais E sobre 1 menos D. Ela vai depender desse período TX agora, beleza? Quanto maior o período TX, mais diferente da minha tensão E sobre 1 menos D eu vou estar, beleza? Agora a pergunta é, quanto que vale esse TX? Tá, vamos continuar. Bom, eu sei que a corrente média na minha carga vai ser igual a VO sobre RL, e eu posso tentar equacionar isso pela corrente do meu diodo, né? Se eu fizer isso, eu vou ter aquela expressão. Eu sei que nesse cenário, o ripple de corrente ΔL é igual também à corrente máxima no meu indutor, e eu posso equacionar isso pelo período T1, como eu fiz anteriormente, e vou ter aquela expressão. E se eu juntar essas coisas todas, eu vou encontrar o valor de Tx. E percebam que nessa equação eu tenho aquele parâmetro 2LFS sobre R, que a gente chamou de K. Então, só manipulando um pouquinho para aparecer o K, eu vou ter aquela expressão. Se eu pegar essa expressão agora em azul e substituir na equação de VO lá em cima, eu vou conseguir manipular e encontrar essa equação fechada. Tá? E essa equação mostra qual que é o valor da tensão VO. A gente percebe que ela depende, obviamente, da tensão de entrada, depende do ciclo de trabalho, mas depende do K, ou seja, ela depende também da carga. Né? Então, agora eu tenho uma tensão que depende da carga. Eu posso também brincar com essa equação e tentar achar o seguinte, para uma determinada tensão de saída, uma determinada tensão de entrada e um determinado K, qual é o ciclo de trabalho que eu preciso ter. Então eu posso brincar com essa equação, tanto para analisar qual que é a tensão que eu tenho, tanto para projetar qual que é o D que eu preciso. Beleza? Se eu quiser operar esse cara em malha aberta. Bom, só para a gente entender um pouco melhor o que isso significa, vamos fazer o seguinte. Essa curva que aparece em algumas literaturas que a gente tem, que mostra basicamente como que a relação VO sobre E, que é esse M, né, varia com o ciclo de trabalho e com diferentes Ks. Beleza? Bom, vocês percebem que existe uma curva quadrática ali envolvendo todas essas outras? Essa curva quadrática é a curva do modo de condução contínua, que é exatamente 1 sobre 1 menos D. Agora, quando a gente entra no modo de condução descontínuo, né, eu tenho regiões que não respeitam mais aquela curva. Então, só para a gente entender o que isso impacta, eu vou pegar aqui um ciclo de trabalho específico. Né, em modo de condução contínua, eu estou aqui. Tá? Agora, para o mesmo D, para o mesmo ciclo de trabalho, se o meu K variar e entrar em modo de condução descontínuo, o que acontece é o seguinte, eu vou mudar de ponto de operação. Percebam o que acontece, o M sobe quando eu entro em modo de condução contínua para o mesmo ciclo de trabalho. E o que isso impacta? Então, para isso, eu fiz uma simulação para a gente entender melhor. Eu peguei um conversor boost, eu tenho uma tensão de entrada de 50 volts, um ciclo de trabalho aqui eu botei em 50%, e no caso aqui uma frequência de chaveamento de 10 kHz, beleza? E aí eu variei a minha carga para tentar sair do modo de condução contínuo para o modo de condução descontínuo. E eu simulei isso no PSIM, eu tenho aqui esse resultado. Só para a gente entender, no começo da minha curva eu estou em modo de condução contínuo, vocês podem ver que a corrente do meu indutor está sempre acima de zero. E variei a carga duas vezes, na última eu vou estar em modo de condução descontínuo. Vocês podem perceber? Beleza, o que acontece aqui? Vocês podem ver que a tensão de saída no começo da minha simulação está em torno de 100. Que é exatamente o resultado que o meu ciclo de trabalho tem que me dar, quase duas vezes a tensão de entrada. Beleza? Percebam que no primeiro momento eu variei a carga, eu reduzi a minha corrente de carga, né? Mas eu não saí do modo de condução descontínuo. Vocês podem ver que a tensão perturbou, mas depois ela voltou para 100 volts de novo. Ou seja, aquela condição em condução contínua, a minha tensão de saída não depende tanto da minha carga. A gente pode ver isso exatamente nessa simulação. Agora, quando eu variei a minha carga de novo e ela entrou em modo de condução descontínuo,
Vocês percebem que a tensão de saída saiu de 100 volts e caminhou lá para 135 volts, ou 132 volts. Né? Ou seja, ela subiu demais. Isso acontece simplesmente porque eu entrei agora no modo de condução descontínuo e o modo de condução descontínuo tende a elevar a tensão de saída. O que isso me traz de informação? Me traz de informação o seguinte: a variação da carga, eu como projetista não tenho controle, porque isso depende do consumo que essa carga vai ter. Então, em malha aberta, ou seja, só pegar um conversor, botar um ciclo de trabalho e operar ele, eu posso entrar no modo de condução descontínuo e isso vai fazer com que a minha tensão de saída suba demais. Isso é um indicativo de que conversores CCCC têm que ser operados com controle realimentado. O boost é muito mais crítico que o buck. O buck isso acontecia também, mas a tensão de saída tinha um limite. No boost, esse limite pode ser muito alto e queimar o meu circuito, né? E queimar a minha carga. Então tem que operar boost com controle, beleza? Isso é uma informação muito importante. Beleza. Então, basicamente, o que a gente tem de operação do conversor boost são esses 3 modos, né? E aqui eu trouxe para vocês todas as equações para vocês poderem analisar e projetar o conversor boost em qualquer ponto de operação. Mas eu acho interessante também trazer algumas aplicações do conversor boost, porque ele é realmente muito interessante e muito utilizado nas soluções que a gente tem em eletrônica de potência. E eu trouxe para vocês aqui 2 aplicações. A primeira delas talvez seja a aplicação mais comum do conversor boost, que é em fontes chaveadas, para fazer correção de fator de potência. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero fazer um sistema onde a corrente na entrada de uma fonte chaveada seja senoidal e esteja em fase com a tensão da rede. Isso quer dizer fator de potência unitário. Bom, como que esse conversor opera nesse cenário? É basicamente esse desenho genérico aqui, né? Então, em vez de eu ter um retificador com um filtro capacitivo muito grande, que vai fazer com que a corrente na entrada seja muito pulsada, eu vou colocar um retificador, tem um capacitorzinho ali bem michuruca, que não faz muita diferença. Isso faz com que a tensão de saída desse retificador tenha esse formato de retificação de onda completa, né? E eu coloco um conversor boost que vai controlar a corrente nesse indutor para que ela tenha o mesmo formato da tensão na saída do retificador. Se eu conseguir fazer isso, quando olhar para a rede, a minha corrente ela vai ter um formato senoidal chaveado, beleza? E, obviamente, é um conversor boost, né? Então significa que a tensão de saída desse conversor tem que ser maior que a tensão de entrada. Normalmente, esses conversores trabalham com tensão de saída na ordem de 300 e poucos a 400 volts, beleza? Depois eu tenho a fonte chaveada propriamente dita, né? Um conversor flyback, um half bridge ou alguma coisa assim, que vai depois alimentar as cargas dessa fonte, beleza? Bom, eu trouxe aqui, eu posso operar esse cara de basicamente 2 formas. Eu posso operar ele tanto no modo de condução crítico quanto no modo de condução contínua. Beleza? Eu fiz uma simulação aqui no PC nesses 2 cenários, para vocês verem. Vocês podem ver o seguinte, eu estou mostrando para você no primeiro gráfico qual que é a tensão de rede e a corrente de rede. Vocês podem ver que eu tenho uma tensão senoidal, obviamente, e uma corrente também senoidal, né? Só que totalmente chaveada. O segundo gráfico mostra um pouquinho do controle. Então eu tenho ali a minha tensão na saída do retificador, que vocês podem ver que tem aquele formato retificado de onda completa, né? Em laranja, não sei nem se dá para ver direito, mas em laranja eu tenho a minha referência de corrente, né? Que o meu controle tem. E vocês podem ver que a corrente no meu indutor, que é essa corrente azul, ela chaveia de 0 até a corrente de referência. Então eu fico literalmente saindo de 0, chego na corrente de referência, eu desligo minha chave, ele volta para 0, aí eu ligo de novo e eu vou fazendo essa operação em modo de condução crítico para poder operar esse cara. Por que eu opero em modo de condução crítico? Porque o indutor é menor, é mais barato, né? Só que depois, lá na rede, eu tenho que colocar um filtro de harmônicos para tirar esse chaveamento todo. Então, eu barateio de um lado e encareço do outro, né? E vocês podem ver que a tensão de saída aí está em torno de uns 400 volts. Bom, eu posso também operar isso de outra forma, fazer um controle um pouco mais rebuscado, onde eu vou ter uma operação em modo de condução contínua, que é basicamente esse cenário aqui. Vocês podem ver que no modo de condução contínua significa que o ripple de corrente no meu indutor é um pouco menor, né? Isso faz com que o formato de corrente na entrada seja um pouquinho mais limpinho, um pouquinho mais senoidal, né? E basicamente é isso que eu vou fazer. Então eu vou operar, eu vou fazer esse corretor de fator de potência, controlando a corrente do indutor da forma que eu quero. Eu vou impor um formato que eu quero a partir de controle realimentar, beleza? Bom, outra aplicação muito comum de conversor boost são os inversores solares. O conversor boost ele faz parte de um inversor solar, principalmente esses inversores solares monofásicos, na interface entre um inversor e o painel fotovoltaico.
Só para a gente entender um pouquinho a estrutura básica de um inversor fotovoltaico. Eu tenho ali, obviamente, o meu inversor, que é um conversor CC-CA, né? Eu tenho um boost chamado boost MPPT, daqui a pouco eu explico o que significa essa sigla, e um filtro de saída. Tá? Por que eu preciso desse boost? Basicamente é o seguinte, um painel fotovoltaico ele tem uma curva de tensão por corrente que é mais ou menos essa aí. Ou seja, se eu estiver operando em corrente máxima, a tensão é zero, potência nula. Se eu estiver operando em tensão máxima, corrente é zero, também potência nula. Então a potência que esse painel entrega, ela tem um ponto ótimo, que é nesse joelho que eu tenho aí nesse gráfico. Eu também opero esse conversor boost controlando a corrente nesse indutor, né, que é basicamente igual à corrente de saída do meu painel fotovoltaico. E a ideia é ir mudando a magnitude dessa corrente, tentando rastrear esse ponto máximo, esse ponto de máxima potência, chamado MPP. Então, essa sigla MPPT significa rastreamento, tracking, do ponto de máxima potência. Então, existe um algoritmo que mede a tensão e a corrente no painel fotovoltaico, calcula qual que é a potência que ele está entregando, tenta variar esse ponto de operação e definindo uma referência de corrente para o meu conversor boost que vai mudar a operação do conversor até ele atingir aquele ponto de máxima potência e ficar ali. Existem vários algoritmos na literatura para fazer isso, não vem muito ao caso agora, mas a ideia é essa, eu uso o conversor boost para poder controlar essa corrente do painel e achar esse ponto de máxima potência. Bom, só que aí eu estou entregando toda a potência que o painel pode para o meu inversor, e o que o inversor faz é o seguinte, ele agora tenta regular a tensão em cima daquele capacitor de saída do boost, né? Vai ter uma corrente aqui que vai ter um formato retificado, né? Senoidal retificado, todo chaveado. Essa corrente chaveada vai aparecer com o formato senoidal naquele primeiro indutor, e aí eu tenho um filtro LCL só para poder tirar esse chaveamento dessa primeira indutância e ter uma corrente mais senoidal e em fase também com a tensão de rede na conexão com a rede. Beleza? Então é basicamente assim que funciona um inversor fotovoltaico. E o boost serve para fazer esse rastreamento do ponto de máxima potência do painel. Beleza? Obviamente esse conversor boost está integrado no inversor fotovoltaico. Vocês podem ver aqui neste exemplo. Ele está aqui no cantinho, né? Na verdade são dois boosts, são dois MPPTs nesse inversor aqui de exemplo. Mas vocês podem comprar ele avulso também no mercado para fazer carregamento de bateria, operações off-grid, né? Então existem soluções com esse boost MPPT avulso. Então este foi o conversor boost, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem um like aqui. Deixem também comentários para a gente poder tirar dúvidas sobre essa aula. E a gente se vê na próxima. Tchau!